Amém, querido? Deus abençoe. Quando o mundo cai ao nosso redor, isso é sinônimo de crise. Isso é sinônimo de aflito ou de conflito. E é justamente o tema da mensagem de hoje. O tema do mês é quem faz a tua cabeça. Hoje nós vamos falar um pouquinho de quem faz a tua cabeça quando a crise te paralisa, quando ela tenta te paralisar. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E eu sei que todos nós já passamos por crises, infelizmente ainda iremos passar por algumas delas. Talvez você está vivendo uma crise muito grande na sua vida, e eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. Deus, Ele preparou uma palavra para você nesta noite, aleluia. Você pode dizer, pastor, mas graças a Deus já passei pela crise, amém, que bom que você passou. Mas é interessante você aprender também, até para passar para outras pessoas que estão passando por esses momentos de tribulação, de luta, né? Momentos turbulentos na vida, isso, momentos turbulentos na vida. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 30. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte, você já passou alguma vez por crises? Que pergunta, claro. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Se você não trouxe a Bíblia, eu vou te dar uma oportunidade de você olhar no seu celular, só para ler a Bíblia. Ah, é verdade, tem. Então não ligue o seu celular, tem aqui, ó. Não ligue o seu celular. Ai. Vamos então à leitura da palavra de Deus. É um texto extenso, mas vale a pena você prestar bastante atenção, porque nós vamos discorrer nesse texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ao vê-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao seu senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, eles e os 600 homens, que com ele se achavam, e eles chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu, de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita. E meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi, poderia descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá.
Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi, e do povo com que ele vinha. Davi, aproximando-se destes, saudou-os cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, pode levar sua mulher e seus filhos e vai embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, porque é como o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou nas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi à cidade, a Ziclag, enviou do despojo os anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Todos nós já enfrentamos crises, todos nós. Não existe uma pessoa na face da terra que nunca tenha enfrentado uma crise. Existem crises que são muito fortes. Existem crises que alcançam ou que atingem o nosso coração de uma forma muito intensa. Existem crises, essas crises podem ser geradas em nós, e muitas dessas crises, elas são previsíveis. Nós prevemos algumas crises que tentam nos alcançar, tentam se aproximar de nós. Algumas crises são previsíveis, e a gente pode identificar algumas delas. E é interessante que quando nós identificamos algumas crises que estão querendo se aproximar de nós, nós criamos uma barreira, nós nos preparamos, mas nem todas as crises são previsíveis. Outras chegam de surpresa, outras nos pegam pelas costas, e que são crises que nos afetam de forma muito grande. Né? São crises que nos afetam, são crises que às vezes estão no nosso relacionamento, são crises que chegam à nossa casa, à nossa família, são crises que chegam no nosso casamento, são crises que chegam até mesmo na igreja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. São crises existenciais, queridos. São crises existenciais. Você para e fala: cara, eu estou numa crise terrível, eu não sei para que eu existo, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E você então entra numa crise, você não consegue olhar para frente e ver uma solução e ver uma resposta. Talvez hoje você esteja numa situação como esta, talvez o seu relacionamento hoje não está legal, você está numa crise muito grande, mas eu quero trazer uma boa notícia para você nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, os chineses, eles não têm um alfabeto como nós temos, não tem. Ao invés de letras, eles trabalham com símbolos. Olha só, eles têm uma palavra símbolo bastante interessante para a palavra crise. Ou seja, são 2 símbolos, que unindo esses 2 símbolos, os chineses entendem como crise. O primeiro símbolo é perigo. Então, existe um símbolo que juntamente com outro símbolo, oportunidade, forma a palavra crise. Ou seja, a crise, ela pode ser um perigo, como pode ser uma oportunidade. E eu aprendi, queridos, que quando conseguimos administrar esse assunto, na verdade, não é uma crise, é apenas um problema, um desafio para nós. Crise é quando nós não temos recursos suficientes, é quando nós não temos recursos emocionais, é quando nós não temos recursos, até mesmo espirituais, financeiros,
para conseguir administrar tal situação. Isso é crise. É quando foge do seu controle, é quando você não tem mais capacidade de administrar. E dependendo da forma que nós lutamos contra a crise, ela pode nos fortalecer ou ela pode nos destruir. Da forma que você encara essa crise, ela pode te fortalecer, mas ela também pode te destruir. Eu disse hoje, no culto das 17 horas, que nós temos uma irmã aqui na igreja, que ela passou por um processo de enfermidade. E ela ficou um pouco, eu acredito que ela não teve assim muita vontade de expor a sua enfermidade. Mas eu, como pastor dela, eu falei, caramba, mas eu sou o pastor dela. Eu queria que ela chegasse para mim e contasse, pastor, ore por mim, porque eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma enfermidade muito forte, mas ela não me procurou. Eu disse, eu preciso ir lá orar por ela, eu preciso ouvi-la, porque é uma enfermidade séria, e eu acredito que ela quer abrir o coração dela, ela quer que eu ore por ela, e de fato ela queria que eu orasse, mas quando eu cheguei perto dela, ela disse para mim, pastor, relaxa, pastor. Eu creio num Deus que vai me tirar dessa situação e que vai me curar. Falei, amém. Glória a Deus. Ela poderia, diante da crise, ela poderia se arrebentar, mas ela viu uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e de trabalhar mais a sua fé. E hoje na ceia, após a ceia, ela chegou para mim e falou, pastor, eu estou curada do câncer, eu estou curada do câncer. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém, querido? Aleluia! Ela poderia ter destruído, aquela enfermidade poderia ter destruído a vida dela, mas ela falou, não, eu vou enfrentar, e eu creio num Deus que pode todas as coisas. Ela viu uma oportunidade. Agora, querido, a questão não é o que acontece, é como lidamos com o que acontece. É como que nós vamos enfrentar, e existem 3 formas típicas de nós respondermos à crise. 3 formas. Primeiro, retroceder. Você retrocede, você perde a fé, você se afasta de Deus, você acaba se afastando de Deus em função da crise. E quando a crise passa, você perdeu a fé, você se afastou do Senhor, as coisas para você ficam piores ainda, porque você perdeu a sua fé. Sabe de uma coisa? Crise, ela vem, mas ela passa. Amém? Oh, glória! Ela passa, querido, mas você pode retroceder, você pode perder a sua fé em meio à crise. Você pode, então, além de ou perder a sua fé, mas você pode dizer, eu vou aguentar firme. A crise está muito grande, as tempestades estão fortes demais, mas eu vou permanecer firme, eu vou ficar aqui parado, esperando a crise passar. Você pode retroceder, você pode ficar firme, mas deixa eu dizer uma coisa, você pode superar. Você pode superar a crise, e superar uma crise é enxergar que Deus está agindo através dela. Uau! Enxergar a crise é saber que Deus está agindo através da crise na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ao invés de simplesmente tolerar a crise, nós podemos entender os propósitos de Deus no meio dela. E o que fazer então, ou o que não fazer diante de uma crise? O que eu devo não fazer, o que eu não devo fazer diante da crise? Primeiro, você não pode negar a existência do problema. Isso é mais para nós homens. Nós não gostamos de ser confrontados. A gente enfrenta a crise, não, pastor, está tudo certo, lá em casa está tudo beleza, 100%, Deus é poderoso, Deus é fiel. E a gente sabe que não está 100%, que existe uma crise, mas a gente tem mania, nós temos mania de negar a existência de um problema, porque nós somos orgulhosos. E nós temos dificuldade em reconhecer que existe um problema. Segundo, querido, muitas pessoas, ao invés de encarar a crise, fogem do problema.
E ao fugir do problema, se enfiam nas drogas, se enfiam no álcool, se enfiam ainda mais no mundo. Por quê? Porque não tiveram coragem de enfrentar o problema e fogem, escondem. Mas existem pessoas também que se recusam a procurar ajuda. Querido, na crise você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Existem também situações que nós deixamos de explorar possíveis soluções. Entendam isso, na crise existem soluções. Não pense que tudo está perdido, que tudo está escuro, não. No meio da crise existem soluções, sim, aleluia. Até porque nós somos filhos de Deus, queridos. Nós somos filhos de Deus. Pastor, existe uma maneira certa de lidar com a crise? Sim, existe. Primeiro, enfrente o problema. O que é enfrentar o problema? Aceite a responsabilidade pelo problema. Eu sou cabra macho, eu preciso enfrentar o problema. Eu sou mulher de fé, sou mulher de Deus, eu preciso enfrentar o problema. Eu não posso me recuar, eu não posso esconder, mas Deus é maior na minha vida e eu preciso enfrentar esse problema. Aceite a responsabilidade para vencer este problema, essa crise. Aí você vai dizer, pastor, mas a culpa não é minha, a culpa é dela. Ou então, a culpa é dele. A culpa é dele, pastor, é desse rapaz aí, é desse cara aí, que eu orei, que eu jejuei, que eu esperei, que eu consagrei, aí eu casei, aí agora, olha Senhor, olha pastor, para que tanto esforço? Ou vice-versa, querido, saiba de uma coisa, nós precisamos entender que o problema existe, talvez a culpa não é sua, mas o que você pode fazer para mudar essa história? A gente quer que as pessoas mudem, que as circunstâncias mudem, mas o que nós vamos fazer para mudar? O que nós vamos fazer para mudar? Explorar formas de lidar com o problema, pedir ajuda até mesmo a pessoas que são profissionais na área de psicologia, quem sabe até mesmo você vai chegar a uma psiquiatria. É claro que você vai buscar ajuda ao seu pastor, aos pastores da igreja, você vai ter aconselhamento, você vai receber de Deus, mas às vezes é necessário você buscar a ajuda de um profissional, querido. E a gente, por muitos anos, a gente achou que psicólogo não era coisa de Deus. Os psicólogos aí estão livres, hein? Dessa condenação. Estão livres dessa condenação. Por muito tempo nós achamos que os psicólogos não era coisa de Deus, que era só orar e estava tudo certo. Querido, nós temos que orar sim, mas nós temos que tratar as feridas da alma. Porque as feridas da alma geram crises, e crises existenciais. Queridos, a Bíblia fala de um homem, o texto que nós lemos, e ela nos mostra como foi que Davi lidou com a crise. Como foi que ele reagiu no momento de crise. Como foi que ele encontrou forças para seguir em frente, e o que nós podemos aprender com ele sobre como enfrentar uma crise. Como que nós podemos? Eu diria para você que Davi era um cara expert, ele tinha experiências muitas na área da crise, ele sabia tudo sobre crise, sabia o que era ficar desempregado, tendo muitas pessoas sob a sua responsabilidade. Talvez hoje você está aí, pastor, a minha empresa está quase, e eu tenho responsabilidade, eu tenho famílias para criar, eu tenho funcionários, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho responsabilidade sobre pessoas. Davi, ele ficou desempregado, e ele tinha pessoas sob a sua responsabilidade. Davi, ele soube perder o sustento do dia a dia, ele sabia o que era perder o sustento do dia a dia, e na verdade ele perde do dia para a noite. Davi, ele aprendeu, ele perdeu a família, ele perdeu amigos, ele teve que abandonar a sua cidade natal para fugir, para não ser morto. Davi, ele sabia o que era ter uma boa colocação, um bom salário, prestígio, e ter um futuro garantido, de repente tudo desaparecer. Davi, ele sabia o que era ter um patrão difícil. Talvez você está dizendo para o Senhor, pastor, a minha crise é o meu patrão. Davi sabia o que era ter um patrão difícil. Davi sabia o que era ter colegas invejosos. Davi sabia o que era sofrer calúnias, injustiças no trabalho. Davi sabia o que era perder tudo sem ter tido culpa. Davi sabia
ele conhecia a amargura de ter que começar tudo de novo. Davi, ele conhecia a sensação de tempo perdido e de vida desperdiçada em vão. Davi, ele sabia, queridos. Davi sabia. E a crise que Davi enfrentou, uma das crises que Davi enfrentou, ou uma das maiores crises que ele enfrentou, foi por causa do ciúme do seu patrão. Foi por causa do ciúme de Saul. Ele teve que fugir de Saul. As mulheres cantaram, quando Davi ele venceu Golias, as mulheres cantavam: olha, Saul venceu os milhares, Davi venceu os seus 10 milhares. E aquilo gerou uma inveja, gerou um ciúme no coração de Saul. Então ele é perseguido, e então ele passa por uma crise muito grande, ele perde tudo isso, ele foge de Saul. Queridos, sabe para onde Davi foge para não ser perseguido, para não ser morto por Saul? Ele foge para a terra dos filisteus. Ele foge para a terra onde ele havia matado um gigante, onde ele havia matado Golias. Saul já tinha medo dos filisteus. Olha só a estratégia de Davi, corajoso. Eu vou me refugiar lá nos filisteus, porque Saul ele não vai enfrentar os filisteus, porque ele tem medo dos filisteus. Davi então vai se refugiar, fugir, vai se esconder de Saul no meio dos filisteus. E quando ele chega lá, ele conversa com o rei, e as pessoas lá falam assim: opa, peraí, mas Davi aqui no nosso meio, é perigoso, rei, é perigoso ele estar aqui no nosso meio, a gente não sabe o coração dele, a gente não conhece, dá um lugarzinho para ele, dá um lugarzinho para ele se refugiar, para ele se esconder. E a Bíblia fala que o rei Aques, ele dá uma cidade chamada Ziclag para Davi recomeçar. Diante de uma crise, Davi, ele precisava apenas de um pedacinho de terra para recomeçar. Ei, diante de uma crise, você precisa apenas de um pedacinho de terra para recomeçar. Davi, ele precisava de um pedacinho de terra, e ali ele monta a sua casa, ali ele traz as suas esposas, os seus filhos, ele constitui um pequeno governo, e ele então começa a desfrutar da prosperidade novamente. Davi, ele começa a reconstruir a sua vida, depois de uma crise, depois de uma perseguição, e Davi então ele começa a reconstruir a sua vida. E um belo dia, os filisteus eles saem para guerrear contra o povo de Israel. Um belo dia, aqueles que deram cobertura, que protegeram Davi, que deram uma cidade para ele, agora se levanta para guerrear contra Saul. E Davi então se apresenta ao rei dos filisteus para guerrear contra o seu próprio povo. Davi se levanta, se apresenta para guerrear contra o seu próprio povo. Ele vai com seus 600 homens. E quando ele chega se apresentando para o rei Aques, os príncipes dos filisteus falam assim: peraí, rei, você está de brincadeira com a gente. Você não percebeu que Davi, ele é de Israel? E que ele pode armar uma cilada para nós? Você acha que ele vai guerrear contra o Deus dele? Você acha que ele vai guerrear contra o povo dele? Aques então ele chama Davi e fala: Davi, infelizmente eu não posso levar você para a guerra, nem os seus homens, porque os caras não querem deixar. Davi tinha recebido uma cidade. Ele monta a sua estrutura, ele traz a sua família, ele constrói casas, traz suas esposas, traz seus filhos. Ele começa a prosperar na cidade de Ziclag. Nesse período que ele vai ajudar o rei Aques, e ele não é aceito como guerreiro do rei Aques contra Saul, ele volta para a sua cidade. E quando ele chega na sua cidade, mais uma crise se levanta. Ele olha para a cidade, está totalmente destruída. A cidade que ele trouxe a sua família, a cidade que ele trouxe os seus filhos, a cidade que ele trouxe as suas esposas, a cidade que ele montou a sua estrutura para recomeçar a sua vida, os amalequitas chegaram lá, levaram as esposas, todas as esposas, levaram todos os filhos, queimaram todas as casas, tiraram toda a riqueza de Davi e dos seus homens e levaram. Mais uma crise estava se instalada na vida de Davi. Diz a Bíblia, queridos, que Davi então, ele chora. Os homens que o seguiam,
desejam apedrejá-lo. E neste momento terrível, mais uma vez de crise, entendemos por que Davi foi chamado ou considerado um homem segundo o coração de Deus. As atitudes de Davi em mais uma crise nos traz preciosas lições para vencermos as crises e enfrentarmos com frequência. A vida de Davi, mais uma vez, traz lições para nós, de como que nós podemos vencer a crise. Vejam, ele foge de Judá, por causa do seu patrão que o persegue, por causa de inveja, por causa de ciúme. Ele se esconde, ele monta em uma cidade que não é dele, uma estrutura. Ele tenta ajudar um rei. Quando ele volta, a cidade que ele montou, a família dele foi totalmente levada cativo. Ele havia perdido tudo novamente. Ele reconstruiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele traz de volta, ele reconstrói. Os sonhos dele começam a brotar novamente. E de repente ele olha para a cidade. Caramba, tudo perdido. E agora? Pior do que a primeira crise, agora eu estou sem minhas esposas, estou sem os meus filhos, estou quebrado. Estou quebrado. E o pior, aqueles que andam comigo agora querem me matar. Estão me culpando. Estão me culpando. Sabe o que Davi faz, querido? Olhe para a palavra de Deus. Depois que os homens querem apedrejá-lo, no versículo 6, começa dizendo: Davi muito se angustiou. A crise vem angústia no coração, vem talvez o desespero, vem a dor na alma, vem a tristeza, talvez venha até mesmo a depressão sobre a nossa vida. Davi, ele poderia, o texto está dizendo que Davi se angustiou, ele poderia ter ficado angustiado, querido, mas vamos lá em frente. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A primeira lição que eu quero trazer para você nesta noite, que nós podemos aprender com Davi: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia. Primeira lição que eu quero que nós aprendemos com Davi é que Davi encontrou forças em Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O quadro, como eu disse, era desesperador, mas Davi, ele olha para Deus. Aí eu entendo, queridos, eu entendo porque que Davi escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aleluia. E ele diz: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele diz: o Senhor é meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, somente nele eu confiarei. É por isso que ele disse isso, querido. É porque ele se alegrava em Deus, ele buscava força em Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se a crise vier sobre a sua vida, se você está vivendo um momento de crise, fortaleça em Deus, busque força no Senhor, olhe para cima, autor e consumador da sua fé. Davi, ele sabia que ele não estava em pecado, Davi, ele sabia que ele não estava errando, mas ele entendeu que ele precisava olhar para Deus e buscar a presença de Deus, ele precisava buscar a força em Deus. Muitas vezes, a gente passa por situações bem complicadas. Antes de qualquer coisa, querido, volte a sua mente para o Senhor e firme os seus pensamentos em Deus. Gosto muito desta frase. Uma das maiores liberdades que temos é a liberdade de escolher onde colocaremos os nossos pensamentos. Você tem liberdade para colocar os seus pensamentos onde você quiser. Entenda isso. No momento da crise, você pode colocar o seu pensamento: não dá mais, vou desistir. Ou no momento da crise, você pode colocar o seu pensamento: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou reconquistar. Aleluia. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, é quando a crise se instalar, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Aleluia. Aprendemos, durante esses 15 anos de Koinonia, nós aprendemos muito. Nós aprendemos muito. Nós fomos perseguidos.
levantaram calúnias contra nós, levaram as nossas pás, as nossas enxadas, o nosso carrinho de mão. Trabalhávamos de madrugada, descobriram que nós estávamos de madrugada, porque não queriam uma igreja evangélica aqui nessa quadra, porque diziam que uma igreja evangélica iria depreciar o valor do seu imóvel. É sério, é fato. Mas como eu disse hoje de manhã, nós sempre recorremos em oração ao Deus que pode todas as coisas. Poderíamos ter desanimado. Poderíamos ter desanimado. Poderíamos ter desistido. Se nós tivéssemos desistido, desanimado, nós não estaríamos aqui hoje. Se nós estivéssemos olhando para as circunstâncias, se nós estivéssemos olhando para as nossas próprias forças, nós não teríamos alcançado nada. Mas nós preferimos confiar em Deus, olhar para Ele e buscar força nele. Aplauda o Senhor, amém, querido? Aleluia. Um dia eu vou escrever um livro, aí eu não vou precisar mais ficar contando essas histórias. Você vai olhar no livro e você vai conhecer toda a história da coinonia, amém? Glória a Deus. Então eu aprendo, querido, nós aprendemos com Davi, que no meio das crises, em meio às crises, nós precisamos encontrar forças em Deus. A segunda lição, Davi, ele buscou a orientação de Deus. Ele busca a força em Deus, e em seguida ele busca a orientação de Deus. Ele se renova, ele se enche de Deus, e ele fala: Deus, agora o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? No versículo 7 e 8, diz o seguinte: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-o, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Davi, ele tinha um sacerdote ao seu lado, e através desse sacerdote, ele tinha a possibilidade de recorrer à orientação de Deus. Então ele pede ao sacerdote que vestisse o éfode. O éfode é uma antiga vestimenta feita de linho fino, carmesim, ouro e púrpura, que continha os nomes das 12 tribos de Israel, e era utilizado pelo sumo sacerdote ao se apresentar a Deus no lugar santo do templo, do tabernáculo, ou do templo, aliás, porque o tabernáculo não tinha mais, agora era templo. Então Davi, ele chama o sumo sacerdote. O sumo sacerdote veste aquela roupa que ele precisava se apresentar diante de Deus. E ele veste a sua roupa, vai no lugar santo, lá no templo, e ele então ora a Deus, intercede por Davi. E então ele traz uma resposta para Davi. E a resposta é: pode perseguir, porque você vai alcançar. Sabe, queridos, esse é um padrão que marca toda a trajetória. Primeiro, antes de agir, nós precisamos buscar o Senhor e a sua palavra. Davi não fazia nada sem antes buscar o Senhor e a sua palavra. Vejam que na crise ele se fortalece em Deus, e ele busca o Senhor, ele busca a direção de Deus. Nós vamos ver várias referências na palavra de Deus. Davi buscando a Deus, Davi buscando a direção de Deus. Muitas vezes nós temos a tendência de apresentar primeiramente as soluções. Nós nos reunimos, falamos: e agora, irmãos, o que nós vamos fazer? E agora, o que nós vamos fazer? E depois que a gente faz, a gente escreve, a gente apresenta para Deus. Não, querido, não. Primeiro você ora e pede a direção de Deus, e depois que você orar e pedir a direção de Deus, aí você escreve o que você precisa fazer. A grande questão é que a gente escreve e depois apresenta para Deus. A questão não é essa. A questão é orar e pedir a Deus o que você precisa escrever. Entenderam? Amém? Davi, ele faz isso. Antes da oração, nenhuma ação é possível. Depois da oração, qualquer coisa é possível na orientação de Deus. Aleluia. Então aprenda, se reforce, se renove em Deus, busca a orientação de Deus. Terceiro, eu aprendo com Davi que nós precisamos analisar as possibilidades.
Davi, no versículo 8 e 9, ele fala: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançarei. E Deus falou para ele: olha, você vai, pode ir, você vai alcançar. Mas quais são as possibilidades? A oração de Davi demonstra que ele utilizara um bom tempo avaliando situações e verificando as possibilidades. Você se renova em Deus, você se apresenta em Deus, peça a direção de Deus, mas você também tem que traçar algumas possibilidades, querido. Davi, ele poderia muito bem ficar em Ziclag, chorando, lamentando as ruínas, era uma possibilidade. A outra possibilidade, ele poderia abandonar tudo e ficar somente nas recordações. Puxa vida, Deus prometeu que eu iria ser rei, usou Samuel para me ungir, derramou óleo sobre minha cabeça, mas, quer dizer, matei um urso, matei um leão, foi bom demais, matei Golias, foi bom demais, mas e agora? Davi poderia apenas ficar nas recordações, mas existia uma outra possibilidade. Davi poderia tentar ir atrás dos amalequitas e resgatar tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Sabe, irmãos, diante da crise, as possibilidades elas vão existir. E você precisa entender isso e colocar quais são as possibilidades. Se eu ficar parado, o que vai acontecer? Se eu caminhar, se eu enfrentar, o que vai acontecer? Coloque isso diante de Deus e Deus te dará uma resposta. Mas também nós aprendemos, amados, que Davi enxugou as suas lágrimas e se levantou. Quantas vezes na crise a gente fica só chorando, com aquela autocomiseração: coitadinho de mim, eu sou pobre, eu sou necessitado. Você pode ser pobre, você pode ser necessitado, mas saiba de uma coisa: o Senhor cuida de você, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele enxugou as suas lágrimas, ele se levantou. No versículo 9 diz: e partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam, e os que ficaram atrás. Queridos, não dá para ficar reclamando, não dá para ficar murmurando. Os homens estavam cansados. A Bíblia fala que os homens estavam cansados, mas eles buscaram forças em Deus. Eles estavam tão cansados que 200 deles não conseguiram atravessar o rio, de tão cansados que estavam. Chegaram para Davi: Davi, a gente não consegue, Davi, a gente não consegue. Deixa a gente ficar aqui cuidando das malas, do que sobrou. Davi então permite que eles fiquem ali, cuidando das malas, cuidando das bagagens. E Davi segue a caminhada com 400. Querido, muitas vezes nós planejamos fazer coisas, como Gideão tinha 32 mil e ele venceu com 300. Não é a quantidade que você tem, querido, é o poder de Deus que vai à frente e que te dá a vitória. Aleluia. O problema é que a gente quer achar que nós somos, que a quantidade pode conquistar, destruir. Não é a quantidade, não são as armas que você usa. As armas, elas são espirituais e poderosas em Deus. Aleluia. As armas são espirituais e poderosas em Deus. Glória a Deus. A bênção de Deus para a solução das crises não virá enquanto estivermos sentados à espera. A gente precisa enxugar as lágrimas, a gente precisa se levantar. Ficar murmurando não vai resolver o problema, querido. Mas também a gente aprende que Davi soube usar as oportunidades. Isso aqui é muito legal, preste bastante atenção. Quando Davi e os seus 400 vão atrás dos amalequitas para destruí-los, para trazer de volta suas esposas, seus filhos, os seus pertences, eles encontram um jovem egípcio, servo dos amalequitas. E esse moço estava caído, doente, há 3 dias passando fome, sem comer, estava arrebentado. Davi encontra aquele camarada no chão. E Davi pergunta quem ele é. Ele fala: olha, eu sou daquele que entrou lá em Ziclag e tocou fogo lá na casa dos judeus. Eu sou aquele que ajudou a pegar as mulheres. Eu sou aquele que pegou os filhos das mulheres e levou. Eu sou aquele que entrou nas casas de vocês e pegamos toda a riqueza e entregamos para os amalequitas. Se fosse com você, querido, o que você faria com esse rapaz? Foi você, né?
Foi você, né? Queridos, Davi poderia ter acabado com aquele rapaz. Mas quando Davi olha para aquele moço quase morto, perdido, Davi vê naquele homem, naquele moço, uma oportunidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você está perdendo algo e você até mesmo despreza, mas nas pequenas coisas pode gerar uma oportunidade para que você alcance o seu milagre, para que você saia de uma crise. Davi, ele olha para aquele homem, ninguém dava nada por ele, talvez tentaram até, Davi, pera aí, estou vendo nesse moço uma oportunidade. Davi dá comida, Davi cura as feridas dele, ele se reanima, então ele leva Davi onde os amalequitas estavam escondidos. Que possibilidade, aliás, que oportunidade. Queridos, Davi, ele vê aquele homem, aquele moço caído, quase morto, uma oportunidade. Muitas vezes, o Senhor espalha a oportunidade pelo nosso caminho. Devemos pedir discernimento para vê-las e sabedoria para aproveitá-las da melhor maneira. Podem se tornar a chave do problema, a solução da crise. Não perca as oportunidades que Deus está te dando, mesmo que você olhe como uma coisa muito pequena. Eu contei aqui no primeiro culto, um casal aqui estava com uma crise muito grande financeira. Ele sempre trabalhou, ele é um trabalhador, mas infelizmente a crise pegou, a empresa dele quebrou. E eles foram lá em casa, pastor, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Eu cheguei para a irmã e falei, você precisa ajudar o seu esposo. Mas pastor, você precisa ajudar o seu esposo. O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Faça. E comece a vender. Pastor, faça e comece a vender. E ela começou a fazer coisinhas pequenas e começou a vender. Quantas vezes eu vi o esposo dela com a caixinha de isopor, vendendo, para pagar o aluguel, para pagar a água, a luz. E o negócio começou a prosperar. E um dia ela foi lá em casa levar o produto dela para nós experimentarmos, eu e minha esposa. Gratidão, porque Deus estava fazendo. Eu falei, querida, você tem esse produto, tem? Crie outros produtos. Comece também a trabalhar com outros produtos. Sério, pastor? E ela começou a trabalhar com outros produtos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela já colocou os produtos dela em várias lojas, não só de Águas Claras, mas os produtos dela já saíram de Águas Claras, já estão em outras lojas em Brasília. Ela foi lá em casa um dia desse contar o testemunho dela, agradecer. Eu falei, filha, agora se prepare para você abrir a sua primeira loja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Possibilidade, oportunidade, querido. Oportunidade. O problema é que quando a gente enfrenta uma crise, a gente acha que está tudo perdido, caramba, acabou tudo. Não, Deus, Ele nos dá oportunidade, e você pode usar as pequenas oportunidades para fazer grandes coisas, para a glória e honra do nome do Senhor. Algo mais que nós aprendemos com Davi: quando a crise acabou, saiba de uma coisa, queridos, a crise, ela é passageira. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a crise é passageira. Oh, aleluia. Que bom ouvir isso, né? Que bom ouvir isso. Que bom ouvir que a crise passa. A crise não é eterna, querido. A crise não é eterna, ela é passageira. Quando a crise acabou, sabe o que Davi fez? Davi ele soube ser grato. Ele sai com 600 homens, 200 ficam pelo caminho. Ele vence com os 400. Ele consegue recuperar tudo aquilo que os amalequitas haviam levado. Os amalequitas fogem e deixam as esposas, os filhos e todos os pertences. Nada ficou para trás. Davi recupera tudo aquilo que levaram dele. Mas o que eu aprendo, queridos? Vejam que 200 ficaram no caminho, 400 foram com ele, e esses 400 ajudaram Davi. Quando Davi volta, com toda a sua bagagem, seus familiares, Davi ele deseja abençoar, com coração grato a Deus. Davi deseja abençoar os 200 que ficaram cansados. E alguém dos 400 não concorda.
Não é possível, Davi, que o Senhor abençoe esses caras que ficaram, esses covardes. Eles não merecem. Nós demos a nossa vida, nós trabalhamos, nós fomos lá, e eles ficaram aqui. Eles não merecem. Eu aprendo que nem sempre aqueles que vencem têm um coração segundo o coração de Deus. Nem sempre aqueles que vencem têm o coração de Deus, queridos. Davi, ele fala assim, eles estavam cansados. A mesma quantidade que você, Renato, foi comigo, será a mesma quantidade que o Igor, que estava cansado, não foi comigo, vai receber. Uau! Que coração é esse, gente? Que coração é esse? Um coração grato a Deus. E eu quero concluir a mensagem dizendo: ao sair da crise, se você está em crise, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Mas não fique com a bênção só para você. Abençoe, inclusive, pessoas que você acha que não merece. Porque nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos. E Deus deu. Deus nos salvou. Vamos estar de pé, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo dizendo a minha mensagem, a mensagem de Deus. Tempos difíceis vêm para todos. Eles podem nos fortalecer, como eles podem nos destruir. Existem duas promessas quando nós estamos passando por tempos difíceis. A primeira promessa: nenhuma crise é maior do que a força que Deus nos dá para lidar com ela. Segundo, nenhuma situação é tão ruim que não podemos extrair algo de bom dela.